começar o nosso TVL Cidadã de hoje, eu vou contar um caos para vocês. Nessa minha vida de repórter, uma vez me chamaram para fazer uma matéria porque no centro de Blumenau tinha um carro com um macaco dentro. Bom, o que aconteceu, gente? Uma mulher que passava por um local viu um bugio que estava caído na rua porque tomou choque na rede elétrica. Ela não pensou duas vezes, pegou esse macaco, botou dentro do carro para levar para algum lugar que pudesse atendê-lo. Só que no meio desse caminho, o macaco acordou. E ela se assustou, ficou apavorada, porque afinal era um animal silvestre. E ela parou o carro onde ela estava, saiu, fechou o carro e aí deu esse alvoroço todo. Eu tô te contando essa história porque a gente veio te mostrar como agir se algum dia você encontrar um animal silvestre machucado. A gente está aqui no SASBlu, que é o Serviço de Atendimento a Animais Silvestres de Blumenau. Ele é um serviço da FURB que tem o apoio da Prefeitura de Blumenau. Bom, por coincidência, eu já vim com a minha camisa aqui de Jaguatirica. O SASBlu existe desde 2017 e funciona aqui, no Hospital Escola Veterinário da FURB. E a gente vai lá conversar com uma das veterinárias para saber como é que funciona esse atendimento. E eu já estou aqui com a veterinária Suelen Zamian, que faz parte da equipe que trabalha nesse espaço. E Suelen, quais os atendimentos que vocês fazem aqui no SASBlu? Então, além do atendimento clínico, que é quando a gente recebe o animal, a gente também leva eles para cirurgia e faz todo um trabalho de reabilitação para que eles possam ser soltos novamente. Em média, quantos animais vocês recebem por mês, por ano? Em média, a gente recebe cerca de 500 animais por ano. E aí, esses animais, quando chegam aqui, a maioria tem a possibilidade de voltar para a natureza? Qual que é a média de sucesso que vocês têm nesses atendimentos? Então, a grande maioria dos animais que chega pra gente já chega muito mal, então é complicada a reabilitação para a soltura desses animais. Grande parte deles chega com trauma crânioencefálico ou outras situações um pouco piores. Então, grande parte desses animais, infelizmente, vem a óbito. E sendo cerca aí de 40% dos nossos atendimentos, infelizmente, os animais vêm a óbito. O restante deles são reabilitados para soltura ou são destinados a um órgão competente. E aí, quais são os animais mais comuns que vocês costumam receber aqui? Então, o que a gente mais recebe aqui no projeto são as aves, né? Tendo em principal os passeriformes, que são aves que normalmente elas vêm de apreensão pela Polícia Militar Ambiental ou pelo IMA. Vamos dar uma olhadinha agora, gente, na estrutura que o SASBlu tem para receber esses animais. Como que eles ficam aqui nesse espaço enquanto eles estão sendo reabilitados e quando precisam ficar por aqui um pouquinho mais de tempo. A gente encontrou agora a Porã, lá no início, né? Ela tem que ficar porque ela teve um bracinho amputado. Mas essa estrutura que vocês têm aqui é muito maior. Sim, então a gente trabalha com todo esse projeto de reabilitação, por isso que a gente precisa de recintos um pouco maiores para que esse animal consiga ser treinado para soltura, né? Quando se trata de um filhote, a maioria das vezes ele não consegue ser solto, mas ainda assim é muito importante manter a capacidade de saúde mental desse animal ativa, para que quando ele esteja solto ele seja saudável, ou quando ele seja destinado ele ainda seja considerado um animal com uma saúde mental boa. Suelen, qual que é a principal causa que vocês recebem assim de necessidade de resgate desses animais? O que vocês mais observam que precisam que esses animais venham para cá? Acho que o principal é atropelamento mesmo. É a principal causa, mas eu acho que logo em seguida choques elétricos, ataque por cão e outra taxa alta que a gente tem é apreensão mesmo, né? Por posse ilegal ou mesmo por maus tratos. E como é que funciona o processo de reabilitação e tratamento deles? Tem um período que eles têm que ficar? Os medicamentos, vocês fazem todo o acompanhamento? Então, o tempo de reabilitação do animal vai depender muito de qual é o quadro clínico que ele chega e também que espécie que se trata. Existem espécies que são mais fáceis de reabilitar e existem espécies que são mais difíceis. A gente precisa pensar que durante todo esse tempo de reabilitação a gente também não pode manter um contato muito próximo do animal para que ele não perca aquilo que é o instinto natural dele. Então, assim, existem animais que ficam aqui cerca de 3 meses em treinamento de voo ou em treinamento de caça para poderem ser soltos. Tem outros animais que já chegam um pouco melhor, com um quadro clínico mais fácil de ser tratado e em cerca de 1 mês ele já é solto. E aí, qual que é o critério que vocês utilizam para dizer se esse animal pode voltar para o habitat natural dele, né? Que se ele pode ser solto na natureza novamente e vai ter sucesso para viver na natureza?
Então, os principais pontos a serem avaliados é se esse animal consegue voar, quando se trata de uma ave, qual é o tipo de voo que ele consegue fazer, e daí vai depender de qual é a espécie e o instinto de caça dela também, porque alguns animais eles correm atrás das presas e outros não, e isso também precisa ser avaliado durante a reabilitação. Além disso, a gente precisa pensar se esse é um animal que ele está apto a voltar a grupo, se for uma espécie que vive em bando, né? Ele vai poder ser bem aceito nesse grupo, e aí depois a gente entra na parte de avaliar onde esse animal pode ser solto, se existe algum grupo lá para ele estar sendo inserido dentro. Suelen, uma das coisas mais tristes também é ver a maldade intencional do ser humano, como é o que aconteceu aqui com essas tirivas, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que pegar um animal que é livre e colocar dentro de casa é simples, né? Acabam fazendo aí, como aconteceu com essas tirivas, o corte das penas da asa para que elas não voem novamente. O que é muito triste, porque esses animais eles foram feitos para voar, né? Então eles acabam sofrendo com toda essa situação. A gente está esperando, no caso delas, que as penas cresçam novamente para que elas possam ser soltas e vivam livres como nasceram para ser. Muito bem, agora que a gente já sabe como é que funciona o SASBLU, tem uma dica muito importante. Porque se você se deparar com um animal silvestre que precisa de ajuda, o que a gente deve fazer? Será que a gente deve recolher esse animal? Essas dicas são importantes porque você pode se machucar o animal, e isso é muito perigoso. Então, Suelen, como é que a gente faz? Como é que deve ser feito esse resgate de um animal? Se a gente se deparar, de repente, algum que está próximo da gente porque levou um choque na rede elétrica, enfim, foi atropelado, como que a gente age? Então, a gente solicita que vocês liguem para a Polícia Militar Ambiental aqui de Blumenau e peçam pelo resgate. Eles são já treinados para fazer esse resgate de maneira segura. Então, esse é o protocolo padrão que a gente tem aqui, é ligar para a polícia. E qual que é o risco que a gente tem se a gente não fizer o manuseio, não, né? Que a gente não deve nem tocar, mas se a gente não tomar esses cuidados? Então, além dos animais poderem transmitir várias doenças para a gente que não estão circulando entre os humanos e que podem ser fatais, a gente também pode estar transmitindo doenças a eles. Além disso, a gente tem que pensar que são animais selvagens, então eles têm um instinto de sobrevivência muito diferente do que a gente vê num cão e num gato, né? Então, existe sim o perigo dele te morder, te arranhar, acabar te machucando e aí transmitindo doenças ou até causando situações um pouco mais graves à tua saúde. Uma das perguntas que eu quero que você responda para a nossa audiência é justamente o seguinte, que eu ia te perguntar o que jamais fazer, mas eu já vou começar te induzindo, que eu acho que as pessoas jamais devem tentar domesticar esse animal, porque eles olham, acham bonitinho, querem levar para casa e tratar como pet. Isso é uma coisa que eu acredito que como veterinária, né, jamais é recomendado. Sim, a gente tem sim algumas espécies, tanto exóticas quanto silvestres, que são autorizados pelo órgão ambiental a terem sido como pet em casa, mas eles passam por todo um processo, são criados em gaiolas e são habilitados para viverem como um pet o resto da vida de maneira saudável, né? Agora, quando a gente fala de um animal que vive em vida livre, ele nunca vai estar hábil a ficar dentro de uma gaiola o resto da vida. A saúde dele não vai ser boa, ele não vai conseguir exercer aquele comportamento natural dele, que é tão importante para a saúde dele. Então, essas são as principais questões, além da gente falar da questão microbiológica, né? Esse animal que vive em vida livre, você não sabe o que ele pode ter de doença e pode estar transmitindo para ti, para tua família ou até os animais que tu já tem em casa. E aí também esse trabalho que vocês fazem, a gente precisa destacar, e não é nenhuma pergunta, é uma afirmação, né? Ela é fundamental para a conservação da fauna local, é muito importante esse caminho que vocês fazem aqui para justamente poder salvar esses animais que na natureza não teriam nenhuma chance. Com certeza, aqui acredito que, e tenho certeza disso, que a gente faz muita diferença aqui na região do Médio Vale do Itajaí, até porque o próximo centro maior para reabilitação de animais silvestres seria o CETAS, que é lá no Rio Vermelho de Floripa. Então é muito distante que um animal se acidente aqui em Blumenau, que seja levado até lá e sobreviva nesse caminho, né? Então a gente faz aqui todo esse trabalho em prol dos animais, né? E acredito que os resultados são os melhores possíveis, levando em consideração toda a estrutura que a gente tem e o quanto a gente tem crescido como projeto. Porque se a gente olhar lá atrás, até agora, muita coisa foi desenvolvida. Verdade. E também, você tinha comentado antes que aqueles animais que não têm condição de voltar para a natureza, eles são destinados para locais específicos. Como que é definido, então, a destinação desses animais? Quais os locais que a gente acaba vendo? Porque tem muita gente que diz, eu sou contra zoológico, mas hoje o papel desses espaços é justamente esse, né?
abrigar esses animais. Então, como que vocês definem os critérios, assim, para onde vão ser encaminhados? A parte de avaliar exatamente para onde esse animal vai ser destinado, na verdade, é feito pelo IMA, né? Que é um órgão ambiental competente para isso. Mas como veterinário que trabalha na área, o que eu posso te explicar é que o zoológico, ele se encaixa muito importante, assim, nessa questão. Porque, por exemplo, a porã, como a gente falou anteriormente, é um animal que tem um membro amputado. Ela nunca poderia ser solta. Se não fosse por um zoológico, ela provavelmente não teria para onde ser destinada e teria que ser feita eutanásia, né, no animal. Infelizmente, era uma realidade que a gente vivia há um tempo atrás. Hoje em dia, os zoológicos se tornaram grandes mantenedores e são muito importantes para a conservação de várias espécies, tanto as ameaçadas quanto as não ameaçadas. E também esse espaço que vocês têm aqui, obviamente, ele é um auxílio muito grande para que veterinários, né, para acadêmicos poderem também exercer a sua profissão, estudar e também poder fazer pesquisa, extensão. Como que esse espaço contribui para tudo isso? Então, aqui a gente encaixa vários projetos de pesquisa e principalmente os projetos de extensão que estão aliados ao SASBLU, que é um projeto de extensão da FURB. Então, a gente tem, por exemplo, 2 bolsistas no momento que eles recebem uma bolsa de auxílio para a faculdade, né? Eles são da medicina veterinária e aqui eles exercem todo esse trabalho de ajudar na alimentação dos animais, na contenção para medicação e tem esse contato direto. Então, eles aprendem como num estágio e ainda recebem uma bolsa de auxílio. Além disso, a gente tem vários projetos de pesquisa que visam a gente melhorar, né, os nossos atendimentos e também entender mais sobre a espécie, a variabilidade e o atendimento clínico em si. A gente tem apresentação de projetos como resumos acadêmicos e artigos também. E o que você poderia citar que é um dos principais ou os principais desafios que vocês enfrentam no dia a dia? Eu acho que o principal desafio que a gente enfrenta é conseguir salvar um animal que muitas vezes chega muito debilitado pra gente. Então a gente faz de tudo para que esse animal possa ser solto novamente e muitas vezes a gente acaba indo de encontro com uma situação que foi causada por um ser humano, que acaba sendo ainda mais triste, né? A gente pensar que foi um animal que veio de apreensão por maus tratos e você precisa lidar com essa situação para tentar fazer com que esse animal viva saudável de novo e possa ainda ter uma vida longa pela frente. Ou um animal muitas vezes que foi atacado por um cão, uma pessoa que talvez não cuidou bem do seu próprio animal e ele atacou outro animal que não tinha nada a ver com a situação e se torna a nossa responsabilidade conseguir salvar ele para que ele seja livre novamente. Então, eu acho que isso é o mais difícil. Que é a conscientização do ser humano, né? Que é uma tarefa, às vezes, quase impossível. Suelen, para a gente finalizar, como que a sociedade pode contribuir para a preservação da fauna silvestre, mesmo em áreas urbanas? Porque, obviamente, né, a população vai crescendo, a gente vai invadindo áreas que são desses animais. E aí a gente se depara, acha que tudo é nosso, mas eles precisam do espaço deles. Como que nós, como sociedade, podemos contribuir e sermos menos malvados com eles, que são tão bonitinhos, são necessários na nossa vida e a gente acaba, às vezes, judiando, maltratando eles? Então, acho que o primeiro ponto é quando encontrar um animal ferido, ligar para a Polícia Militar Ambiental para que eles possam fazer o resgate desse animal. Tomar cuidado em vias de trânsito pública, a velocidade que tu anda de carro e se tem algum animal atravessando a rua. Atualmente a gente não tem muitos passafaunas aqui em Blumenau, então esse é um dos motivos que acontecem tantos atropelamentos. Além, é claro, do pessoal andar numa velocidade absurdas em BRs, né? Que é o que causa mais atropelamento aqui. Além disso, ter cuidado com o seu cão e o seu gato que vive solto, para ele não ter esse contato tão direto com a fauna silvestre e acabar machucando um animal que não tem nada a ver com a situação, né? É isso mesmo. E assim a gente quer agradecer também as tirivinhas que estão aqui atrás nesse cenário, que agora fugiram, mas tem uma aqui, ó, bem na cabeça da Suelen. Estão aqui, ó, participando da nossa entrevista. Sim, os animais silvestres são exóticos, fofos e irresistíveis, mas eles merecem todo o nosso respeito. E o melhor que a gente pode fazer por eles é deixar que eles vivam livres e seguros na natureza.